Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar ansiedade causa tontura? A ansiedade pode causar tontura sim. Nós estamos falando da ansiedade que é disfuncional, ansiedade que me prejudica. E também é importante nós falarmos o quê? A pessoa já tem o diagnóstico, nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa já tem o diagnóstico de ansiedade, ou seja, todo o mapeamento de uma patologia física, de uma outra doença que possa existir, já foi descartado, então nós vamos tratar como algo psicológico, depois que foi investigado tudo isso. Então, a parte psicológica, nós vamos falar que sim, que a ansiedade disfuncional ela pode causar a tontura. Porque a ansiedade, quando ela está alterada, ela pode causar uma série de sintomas físicos, psicológicos, comportamentais, né? E dentre eles, pode também causar os sintomas físicos, além da tontura, pode também ter tremor, formigamento, e eu vou explicar para vocês o porquê desses sintomas. Fica comigo até o final, que eu vou trazer uma técnica de respiração para te ajudar nisso, tá certo? Esses sintomas físicos, eles são realmente desconfortáveis. Então, eles podem desencadear esses outros sintomas psicológicos, que é o medo, a apreensão, insegurança, preocupação desproporcional. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela fica hipervigilante. A hipervigilância é com relação a ela mesma, aos sintomas que ela está sentindo, ou seja, a variação, nossa, meu coração começou a acelerar, ou a minha respiração está ofegante, ou eu estou com falta de ar, estou com palpitação. A pessoa vai perceber, ela vira um radarzinho de sintomas. Ela fica muito perceptiva, muito sensível a qualquer variação do corpo. E lembra, aonde a gente foca, aumenta. Então, quanto mais a pessoa olha para as sensações do corpo dela, mais a tendência é aumentar essas sensações desagradáveis. E o que acontece? Com relação a essa ansiedade disfuncional, a tontura, o que que acontece? A pessoa começa a perceber, ela não só percebe, ela não fica só hipervigilante com ela, com os sintomas que ela tá sentindo, mas com relação ao ambiente, tá certo? Porque a ansiedade, ela é o quê? Ela vai fazer com que a gente tenha é, essa apreensão com relação a um perigo que possa existir. Esse perigo ele pode ser físico ou um perigo realmente psicológico. Só que com relação a isso, a minha forma de reagir vai ser ou luta ou fuga com relação à ansiedade. Então, ela vai disparar esses dois comportamentos, ou lutar ou fugir. Por quê? Porque é liberado algumas substâncias na nossa corrente sanguínea que vão desencadear essas decisões, ou luta ou fuga. Né? Normalmente é a adrenalina que faz isso. Então, quando nós estamos numa ansiedade elevada ou crise de ansiedade, o que que acontece? É disparado adrenalina, noradrenalina, cortisol, e isso faz com que a gente comece a ter o alarme disparado, porque a ansiedade é o alarme do nosso corpo. Então, é importante nós entendermos isso. Aí, qual é a relação entre ansiedade e tontura? A relação que existe é o quê? A tontura, ela pode causar ansiedade. E a ansiedade também pode causar tontura, porque elas se relacionam. Quando isso, nós descartando toda a possibilidade de ser algo físico, uma outra patologia, tá certo? Então, a ansiedade, ela é uma apreensão, um medo que o corpo percebe, com isso uma ameaça, né? Ela percebe que é uma ameaça, lembra? Ou uma ameaça física ou psicológica do ambiente, ou que eu tô sentindo. Quando acontece essa ameaça percebida, libera o cortisol, né, na nossa corrente sanguínea, a adrenalina, noradrenalina, nos colocando nessa posição, eu vou lutar ou eu vou fugir? Para a gente poder executar essa ação, ou de lutar ou de fugir, eu vou precisar de um elemento extremamente importante. Qual elemento que é? O oxigênio. Então, o oxigênio, ele faz aparecer o formigamento, porque é o excesso de oxigênio. Então, se eu vou lutar ou eu vou fugir, eu preciso de oxigênio. A pessoa não percebe que numa crise de ansiedade ou em ansiedade elevada, geralmente no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa, ela não tem esses picos, mas ela vive ansiosa, ou seja, ela vive tensa na maior parte do tempo, por isso sente muitas dores no corpo, né? Parece que um caminhão passou por cima dela. Por quê? Por conta de ficar com essas substâncias na corrente sanguínea dela o tempo inteiro e pela tensão muscular que gera.
né? Porque ela fica hipervigilante, ela fica observando esses sintomas e sentindo isso no seu próprio corpo. Então, o que acontece? O excesso de oxigênio que é liberado na corrente sanguínea faz com que a pessoa comece a aparecer os sintomas de formigamento. Formigamento aonde? Ponta dos dedos, formigamento na mão, formigamento nessa área aqui, que seria da boca, do nariz, formigamento também nos pés, né? Tem gente que sente formigamento no braço, cada um vai manifestar de uma forma. Mas por conta do oxigênio em excesso que aparecem esses sintomas. Então, com excesso de oxigênio também vem aquela sensação, aquele mal-estar, parece que eu vou desmaiar. Sabe aquela vertigem? Então, parece que a cabeça da pessoa fica meio zonza. Então, isso faz com que ela sinta outros sintomas por conta desse oxigênio em excesso. Você já ouviu aquela expressão? Parece que eu tô pisando em falso. A pessoa, ela começa a sentir essa perda de noção de espaço, né? Do contato físico, realmente, ela tem uma dificuldade maior, né? Por conta disso, por conta desse excesso de oxigênio. Por isso que causa essa sensação tão ruim que é esse mal-estar. Então, pode aparecer também outro sintoma, nem todas as pessoas sentem isso, mas as que chegam até mim, os relatos, né, de muitos anos de atendimento, é o quê? Despersonalização e desrealização, além do zumbido no ouvido. A despersonalização, parece que a pessoa ela se distancia dela mesma, ela fica estranha, ela se sente estranha, parece que desencaixou, tá diferente, ela se sente diferente. Essa é a despersonalização. A desrealização, parece que o ambiente, o que ela tá olhando no exterior, tá diferente, a realidade dela modificou. Tem pessoas que veem um pouco mais em câmera lenta, ou começa a ver, parece que estou vendo um filme, ou estou num pesadelo. A pessoa ela começa a ver a realidade dela alterada por conta do excesso de respiração. Então, o que causa tontura é o quê? A hiperventilação, ou seja, eu respirar rapidamente. Se eu respirar por 2 minutos assim, vai acontecer esses mesmos sintomas, entendeu? Pelo excesso de oxigênio. Então, a gente começa a ter um excesso de oxigênio. Lembra, né, gente? Tudo em excesso faz mal. Então, esse excesso de oxigênio vai provocar esses sintomas que são tão desagradáveis. Por isso que quando se trabalha com ansiedade, a gente sempre fala da importância de trabalhar a respiração. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui um link de técnicas de relaxamento para que você aprenda a relaxar. Eu vou colocar uma playlist também, 5 minutos. Começa com 5 minutos. Pessoas ansiosas também, eu percebo que tem uma dificuldade em parar, em se colocar como prioridade e fazer uma respiração. Eu vou colocar uma playlist que eu comecei a fazer para ajudar essas pessoas a conseguirem aprender a treinar a relaxar. Então, você vê o vídeo e você tem na descrição a técnica da respiração para te ajudar a relaxar, tá certo? Então, por isso que eu percebo que a pessoa ansiosa, ela tem dificuldade em fazer uma respiração adequada, é uma respiração mais lenta. Quando você respira mais lentamente, você já melhora da tontura. Por isso que é técnica que eu vou passar aqui no final do vídeo. Por isso, fica comigo até o final. Então, na ansiedade, no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa ela talvez não tenha aqueles picos da crise de ansiedade, que é aquele medo exacerbado, mas ela fica com essa tensão muscular, dores pelo corpo e ansiosa o tempo inteiro, né? E também ela vai estar com a adrenalina ali o tempo inteiro, constantemente, ela lidando com isso. Por isso que pode sentir essa tontura. Tem pessoas também que acontece isso quando a pessoa tem fobia de agulha. Quando a pessoa tem fobia de agulha, ela já vai liberar diferente, ela libera aquele pico, porque é a situação que ela vai passar. Então, se ela vai tomar uma injeção, ela vai, sei lá, tirar sangue, fazer algum exame, quando ela vê, já é um alerta para ela, entendeu? E isso pode gerar o quê? Ela pode sentir a tontura, né? Pode vir a sensação de desmaio, tem pessoas que desmaiam efetivamente, e tem outros que ficam só com aquela sensação ruim, né? Que vai desmaiar. Então, eu trago para você uma técnica que é muito boa, por quê? Porque ela não vai tratar, mas ela vai te ajudar a diminuir essa sensação ruim que a tontura provoca, né? Então, é a técnica dos 7 segundos. Essa técnica dos 7 segundos ajuda a gente ao quê?
a diminuir um pouco esse oxigênio. Tem muito oxigênio, então lembra, é um sintoma de ansiedade. Então, essa tontura é um sintoma de ansiedade porque simplesmente eu respirei muito rápido, eu não percebi, nem sempre isso é consciente. A pessoa às vezes não está percebendo que ela está respirando. Por isso que eu falo, traz para a tua rotina 5 minutos por dia como prevenção, para que você aprenda o quê? Deixa eu acalmar minha respiração, porque nós não temos só quando a gente vai para terapia que a gente aprende a observar o nosso corpo, observar nossos pensamentos, principalmente eu que trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Então eu ajudo e ensino a pessoa entender o que se passa com ela. Então, o que está passando na sua cabeça, né? Quais são esses sintomas? Então, essa tríade, pensamento, emoção e comportamento, a gente aprende na terapia. Por isso que a gente entende que a respiração, ela é fundamental para a nossa vida. Só que respirar adequadamente, porque senão é um gatilho para induzir a pessoa a uma crise de ansiedade, tá certo? Vamos fazer o exercício então? Essa técnica é a técnica dos 7 segundos. Você vai respirar normal, prende a respiração e conta até 7. 1. Solta bem devagarzinho agora, contando até 8. Vamos tentar de novo. Você vai respirar normal, prende a respiração, conta até 7 e solta devagarzinho. Isso. Quando faz isso por 5 minutos, você vai perceber que essa sensação vai diminuir e vai te ajudar a lidar melhor, e você vai aprender a não precisar ter tanto medo com relação a esses sintomas, porque eu entendo que a maioria das pessoas, elas se desesperam, ficam com medo por conta dessa reação, achando que pode ser alguma outra coisa, e não, é por conta do oxigênio em excesso e da hiperventilação. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Eu vou deixar sugestões aqui de vídeos que possam te interessar com relação a técnicas para te ajudar a lidar com a ansiedade. Até mais!